Fala galera do Gabriel Santos, tô aqui de volta para ver os resultados da Champions League. Tá muito boa essa Champions League. Então vamos lá ver os resultados. Essa Champions League vai ser demais, cara. Vamos pesquisar aqui então, ó. Champions League tabela. Vamos ver partida, vamos ver os resultados, galera. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, fase de grupos. Primeira rodada, Inter de Milão, Slavia Praha ficou no 1-1. Lyon e Zenit ficaram no 1-1. Chelsea e Valência, 1 pro Valência, 0 pro Chelsea. Red Bull Zeeburg e Racing Genk, 6 pro Red Bull e 2 pro Racing Genk. Napoli e Liverpool, 2 pro Napoli, 0 pro Liverpool. Ajax e Lille, 3 pro Ajax, 0 pro Lille. Benfica 1, Red Bull Leipzig 2. Borussia e Barcelona, 0-0, ficaram no 0-0. Clube Brugge e Galatasaray ficaram no 0-0. Olympiacos e Tottenham 2-2. Bayer Leverkusen 1, Lokomotiv Moscou 2. PSG e Real Madrid 3-0. 3 pro PSG e 0 pro Real Madrid. Bayern de Munique e Estrela Vermelha, 3 pro Bayern, 0 pro Estrela Vermelha. Atlético de Madrid e Juventus 2-2. Shakhtar Donetsk e City ganhou de 3-0. Dinamo e Atalanta 4-0. Agora vamos ver a classificação. Vamos ver a classificação agora. Vamos lá. Grupo A, PSG, 3 pontos. Jogos, 1 jogo, 1 vitória. Empate nenhum, derrota nenhuma. Gols pró 3, gols contra 0 e saldo de gols 3. Ó, Clube Brugge, 1 ponto, 1 jogo, 0 vitória, 1 empate, nada de derrota. Gols pró 0, gols contra 0, saldo de gols 0. Galatasaray, 1 ponto, 1 jogo, nenhuma vitória, 1 empate, nenhuma derrota, nenhum gols pró, nenhum gols contra e nenhum saldo de gols. Real Madrid, 0 pontos, 1 jogo, nenhuma vitória, nenhum empate, 1 derrota, gols pró 0, gols contra 3, saldo de gols -3. Grupo B agora. Grupo B tem Bayern 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, 0 empate, 0 derrota, gols pró 3, gols contra 0 e saldo de gols 3. Tottenham 1 ponto, que é 1 ponto. Jogos 1, vitória 0, empate sim, derrota nada, gols pró 2, gols contra 2 e saldo de gol 0. Olympiacos, 1 ponto, 1 jogo, nada de vitória, 1 empate, 0 derrota, gols pró 2, gols contra 2, saldo de gol 0. Estrela Vermelha, 0 pontos, 1 jogo, 0 vitória, nada de empate, 1 derrota, gols pró 0, gols contra 3, saldo de gols -3. Grupo C. Dinamo, 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, nenhum empate, nenhuma derrota, gols pró 4, gols contra 0, gols contra, saldo de gols 4. City,
3 pontos, um jogo, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Gols pró 3, gols contra 0, saldo de gols 3. Schalke Tadonakis 0 pontos, um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate, uma derrota. Gols pró 0, gols contra 3, saldo de gols menos 3. Atalanta 0 gols, um jogo, nada de vitória, nada de empate, derrota. Gols pró nenhum, gols contra 4, saldo de gols menos 4. Grupo D. Lokomotiv Moscou 3 pontos, um jogo, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Gols pró 2, gols contra 1 e gols contra... Esqueci agora. Juventus. Não, aqui é saldo de gols, né? Do Lokomotiv Ungo. Juventus 1 ponto, um jogo, nada de vitória, um empate, 0 derrota. Gols pró 2, gols contra 2, saldo de gols 0. Atlético de Madrid 1 ponto, um jogo, nenhuma vitória, um empate, nenhuma derrota. Gols pró 2, gols contra 2 também. Bayer Leverkusen, saldo de gols menos 1. Bayer Leverkusen 0 pontos, um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate, uma derrota. Gols pró 1, gols contra 2, saldo de gols menos 1. Grupo E. Red Bull 3 pontos, jogos 1, nenhum empate, uma derrota. Gols pró 6, gols contra 2 e gols contra saldo de gols 4. Napoli 3 pontos, um jogo, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Gols pró 2, gols contra 0, saldo de gols 2. Liverpool 0 pontos, um jogo, uma vitória, nenhum empate, uma derrota, nenhum gol pró, 2 gols contra, saldo de gol menos. Racing de Genk 0 pontos, um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate, uma derrota, 2 gols pró, 3 gols contra e saldo de gols menos 4. Slavia Praha 1 ponto, um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Gols pró 1, gols contra 1, saldo de gols 0. Inter de Milão 1 ponto, jogos 1, nenhuma vitória, nenhum empate, um empate, derrota, nada. Gols pró 1, gols contra 1, saldo de gols 0. Barcelona 1 ponto, um jogo, nada de vitória, um empate, uma derrota. Gols pró 0, gols contra 0, saldo de gols 0. Borussia 1 ponto, um jogo, nenhuma vitória, um empate, nenhuma derrota, nenhum gol pró, nenhum gol contra, nenhum gol de gol. Grupo G. Red Bull Leipzig 3 pontos, um jogo, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota, 2 gols pró, 2 gols contra, saldo de gols. Elite 1 ponto, um jogo, nenhuma vitória, um empate, nenhuma derrota. Gols pró 1, gols contra 1 e saldo de gol 0. Lyon e 1 ponto,
um jogo, nenhuma vitória, um empate e uma derrota. Gols pró 1 e gols contra 1, saldo de gols 0. Benfica 0 pontos, um jogo, uma vitória, um empate, uma derrota. Gols pró 1 e gols contra 1. Último jogo, galera. Grupo H, Ajax 3 pontos, um jogo, uma vitória, nenhum empate. Valência 3 pontos, que vale um jogo, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Gols pró 1, gols contra 0, saldo de gols 1. Chelsea 0 pontos, um jogo, nenhum empate, uma derrota. Gols pró 0, gols contra 1, saldo de gols -1. Último, Lille 0 pontos, um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate, uma derrota, nenhum gols pró, 3 gols contra e -3 saldo de gols. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá aquele like para fortalecer. Valeu!